Deputado Estevão Galvão, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no DS Entrevista de forma virtual. Queria agradecer. Bom dia a você, Edgar, né? Isso. Bom dia aos nossos bons amigos de Suzano, bom dia a toda a equipe do Diário de Suzano, e é muito importante podermos conversar e explicar para a população tudo aquilo que nós estamos fazendo e até aquilo que não estamos fazendo e o porquê também. Mas eu acho que o papel da imprensa é sempre ouvir as partes e falar a verdade, com total respeito e imparcialidade. Parabéns. Encaminhar mensagens, perguntas pelo Facebook. Essa entrevista também vai ficar no YouTube, no canal do Diário de Suzano do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br. Deputado, então, queria agradecer oficialmente por ter aceitado o convite para falar conosco, né? São bastante assuntos que a gente tem para tratar hoje aqui. E eu queria inicialmente perguntar do motorrádio. O senhor está usando o motorrádio que o senhor ganhou do governador João Dória? Foi o internauta que não acompanhou. O deputado ganhou um motorrádio do governador João Dória por ser considerado aí o deputado internauta, que tem participado ativamente das sessões de forma virtual, né? E foi assim um cumprimento de uma promessa, uma brincadeira ali, que o senhor achava que seria uma brincadeira, mas acabou ganhando o rádio mesmo, né, deputado? Foi uma brincadeira, assim, foi na entrevista que eu fiz com o governador no dia 18, né, do mês passado, mês de junho, né, quando eu cobrei dele a abertura do Hospital das Clínicas já para o atendimento à pandemia, né? E ele falou que eu, então, fez uma brincadeira, né? Que eu ganhei um motorrádio. E eu acabei cobrando, e ele me disse, mandou o motorrádio para mim, com um cartão escrito promessa dívida, e realmente é importante. Eu estou aqui com o motorrádio e é bom para a gente ouvir todas as emissoras de rádio, e principalmente as emissoras da região, para a gente acompanhar e saber o que é que está acontecendo e poder ajudar aqui e ali, principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando. Nós estamos passando um momento tão difícil que não sabemos, não. Nós temos convicção e certeza que o Brasil e o mundo não será o mesmo pós-pandemia. Deputado, como que o senhor tem avaliado as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Estado, né? A região do Alto Tietê começou lá na fase vermelha, passou para laranja, agora está na fase amarela. Os casos Olha, de... eu acho que a condução no estado de São Paulo, embora nós tenhamos uma quantidade de infectados grande, nós temos uma quantidade de mortes, mas o nosso estado é um país, né? Nós temos 46 milhões de habitantes. Eu estava vendo esses dias uma entrevista com aquele infectologista que chama-se Júlio, acho que Grota, não me lembro bem o nome, da Fiocruz, que é uma das maiores autoridades em infectologia do mundo. E perguntaram para ele onde que ele achava, o que é que ele achava pátia com a Covid, e ele deixou muito claro que Nova York conduziu muito bem e São Paulo está conduzindo muito bem. E é verdade, o governador João Dória, é claro que existe aqui aquele disse-me, a democracia é assim mesmo, tem os favoráveis, tem os contras, etc. Mas a equipe do Dória, ela é muito boa, ela é muito grande, ela é formada por médicos e infectologistas, é formada por as pessoas da área da finança, comerciantes, empresários, enfim, ele está tendo todo o cuidado. Você percebe com clareza que o João Dória é um governo
que ele não está politizando esse momento que nós estamos vivendo desse vírus. Então, você percebe com clareza que ele está fazendo com muito critério, com muita serenidade e com muito cuidado. E você percebe que agora as coisas já estão acontecendo, já estão abrindo pouco a pouco o comércio, claro que com todos os cuidados necessários de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel e etc. Então, você percebe com clareza. O senhor é a favor da multa, do uso da multa de R$ 500 para quem não usa máscara? Porque é uma coisa essencial, né? De hoje, algumas prefeituras têm também adotado esse sistema. Na verdade, a multa, na minha opinião, ela deve existir, porque quando mexe com o bolso, sempre, muitas vezes, é uma forma coercitiva das pessoas. O bom seria que as pessoas entendessem a importância e que fosse desnecessária a multa. Mas eu gostaria que, antes da multa, as pessoas fossem muito bem orientadas. Essa multa ela não deve ser transformada em produto de arrecadação de tributos, entendeu? Ela deve ser alguma coisa com o intuito de orientar as pessoas e, muitas vezes, até obrigar as pessoas a usar exatamente para nós diminuirmos sobremaneira a infecção, para que não haja o colapso na área hospitalária. Você percebe com clareza que São Paulo, tanto a capital quanto o interior, nós estamos assim tranquilos, não há mais risco nenhum de colapso hospitalar. Deputado, vou pedir para o senhor falar depois um pouquinho das emendas que o senhor conseguiu para a região aqui, mas antes disso eu queria que o senhor falasse um pouco da questão do HC de Suzano, né? No começo foi prometido, o Estado prometeu 90 leitos, né? Depois abriu agora com 20 leitos, né? O número de leitos caiu. Abriu com 20 leitos porque não está havendo a necessidade, mas o potencial desse Hospital das Clínicas de Suzano são 120 leitos e mais 10 UTIs. E, no momento, se for necessário, vai se abrindo gradativamente. Abriu de início com 20 leitos apenas, e não está ainda nem sendo usado, graças a Deus, é bom que nem seja necessário. Mas a garantia do governador, quando eu conversei com ele, e isso foi gravado, publicado, etc., e após a pandemia, o hospital, então, será aberto para atender toda a população de Suzano e da região, na média e alta complexidade. E você sabe muito bem, você conhece a história, você sabe que ali existe um centro de diagnóstico completo, né? Melhor, não existe nem na região muitos equipamentos que nós teremos aqui em Suzano para todos os tipos de exame, inclusive de imagem. O senhor acha que é possível atender aquela reivindicação? Não, ele não vai ser pronto-socorro. Pronto-socorro é uma coisa. Hospital é outra coisa. O pronto-socorro é para atender as emergências e para atender até um sentimento qualquer de desconforto, né? Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, dor na perna, aqui, ali, etc. Mas aí as UBSs e também o pronto-socorro vai se encaminhar ao hospital aquilo que depende do hospital. Certo. Mas o hospital será de porta aberta para toda a população, para atender aquilo que for que depender de hospital, para média e alta complexidade. Então, não vai ser necessário nós encaminharmos para aqui, ali, acolá, hospital de referência, etc. Nós vamos ter em Suzano esse hospital. Eu queria que o senhor falasse um pouco das emendas que foram conseguidas para a Santa Casa de Suzano, né? Dia 19 de junho foi pago 1 milhão para a Santa Casa de Suzano, e o ano passado também já havia liberação de emendas. Eu queria que o senhor
fizesse um resumo do que foi liberado de emendas na região. Lá atrás, eu tenho muita emenda, muito dinheiro que eu encaminhei para a Santa Casa de Suzano. Mas só o ano passado, a Santa Casa recebeu R$ 700 mil e este ano recebeu R$ 1 milhão de reais. Mas além da Santa Casa, que eu me preocupo, ali, afinal de contas, eu priorizo Suzano, mas eu sou deputado do Estado de São Paulo. Mas eu encaminhei também 500 mil para a Santa Casa de São Paulo, 200 mil para a Santa Casa de Mogi das Cruzes, 100 mil para a ACD de Mogi das Cruzes, 100 mil para a GRAAC, 180 mil para o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo, 100 mil para Salesópolis, 100 mil para Rio Grande da Serra. Essas são as emendas ligadas à saúde. Mas é bom lembrar, e aproveitando a oportunidade, que eu estou liberando, já está nas mãos do prefeito, 4 milhões de reais que serão utilizados para pavimentação da Avenida Brasil, que é uma via de grande importância para Suzano, em razão do Parque Max Pfeffer, da própria Arena, que nós também ajudamos com 10 milhões no empréstimo no tempo ainda do Alckmin, né? Então, essa via era via muito movimentada. E ela liga com Poá, com Ferraz, com Guaianazes, Itaquera e a Radial Leste. Portanto, essa via vai nos conduzir até a capital, São Paulo. Então, essa via precisa estar em boas condições. Bem por isso, ela será dentro do prazo dos recursos, etc. Mas eu quero crer que nesta segunda-feira terá início a obra de pavimentação dos dois lados da Avenida Brasil. E vai ser uma obra de boa qualidade. Essa obra, deputado, quanto tempo que dura, ou a duração de execução? Você tem uma previsão? Eu quero crer que não passa de 6 meses. Eu não vi ainda o edital, mas eu tenho convicção que essa obra poderá ser feita até o final do ano. Certo. Deputado, o senhor já foi relator, né, do orçamento do Estado, na época do então governador Mário Covas, né, e tem trabalhado de forma remota, né, participando de sessões das comissões de ética e assuntos metropolitanos, finanças e orçamento, que o senhor tem faz parte, né? Como que está esse trabalho de forma remota, né, de forma virtual? A gente viu que... Olha, Edgar, eu tenho trabalhado quase que diariamente. Hoje mesmo, eu tenho um trabalho à tarde, que é um congresso de comissões de um projeto do Campos Machado, e amanhã nós vamos ter também uma reunião com as comissões de assuntos metropolitanos e transportes metropolitanos. Na verdade, que é com o secretário Baldi, que é aquele que, em 3 meses, resolveu o problema do desembarque em Guaianazes. Você percebe que a CPTM agora vem direto para Suzano e Mogi das Cruzes, sem o desembarque em Guaianazes. Então, o Baldi, ele é um secretário que eu já o conhecia do tempo ainda que ele era ministro de Estado, né? E ele nos atendeu, o governador Dória nos atendeu. Então, esse desembarque não existe mais. Então, nós temos essa reunião amanhã. Mas eu tenho trabalhado de forma remota, como deputado, com a Assembleia Legislativa, quase que diariamente, aprovando projetos, trabalho nas comissões, comissão de ética, comissão de finanças, comissão de metropolitana, enfim. E nós aprovamos aquele projeto da calamidade da cidade de São Paulo, de todos os municípios. O governador está sancionando agora aquela lei 17.268, que é um projeto sobre a Covid-19, né? Mas é de autoria de todos os deputados, que fala sobre os gastos públicos, fala
fala sobre a violência doméstica, fala sobre a educação, os alunos, etc. Fala sobre proíbe de cobrar, de cortar luz, energia elétrica, esgoto, água durante o período de pandemia. Enfim, é um projeto completo e bastante importante, e com muita transparência, e colabora demais nesse momento desse combate que nós estamos vivendo, que é o combate do coronavírus. O projeto do IPVA que suspende e prorroga o pagamento é outro projeto, né, deputado, do IPVA? Não, é o mesmo projeto. O mesmo, ele está incluso. Tem o projeto do IPVA. IPVA é um outro projeto, não é verdade? Esse projeto que eu falei para você, e tem o projeto do IPVA, e tem também que joga para frente a data do vencimento do concurso do Detran. Isso vai beneficiar uma quantidade muito grande de concursados, né? Pessoas que se esforçaram, fizeram concurso e etc. E o prazo venceria agora, dia 30. Então, eles perderiam o direito de assumir o cargo. Agora, com esse projeto, então, eles não perdem mais, esse prazo vai até o final do ano. Deputado, eu vou pegar aqui algumas perguntas que as pessoas estão fazendo, os internautas estão fazendo aqui pelo Facebook. O Luiz Americano, ele quer saber, por exemplo, sobre a reforma, né, e modernização das estações de trem de Itaquá. E também ele inclui aqui a Delegacia da Mulher, né, em que fase que está, e o projeto da várzea do Tietê. Pergunta que ele fez aqui. O projeto da várzea do Tietê não é da várzea, é o desassoreamento do rio Tietê. Está indo bem mesmo. E esse secretário que nós temos lá agora no meio ambiente, que é o Penido, ele está acelerando, e nós vamos ter isso já, essa obra concluída, desassoreamento do rio Tietê, que está faltando esse trecho da divisa com São Paulo, pega Itaquá, Suzano e Mogi das Cruzes. Isso acontece, podemos dizer, a partir de já. Da delegacia... Que vai evitar enchentes aqui na nossa cidade. Agora, as estações de Itaquá estão em andamento, eu tenho cobrado isso também. Mogi das Cruzes também eu tenho cobrado a modernização, a reconstrução praticamente. Mogi vai ter que derrubar e fazer outra estação. Mas tudo isso está em projeto executivo. E está em projeto executivo também o Terminal Sul de Suzano para ônibus. Nós temos o Terminal Norte, nós vamos construir agora aqui em Suzano. Eu quero crer que a partir do ano que vem, essa pandemia atrapalhou tudo, prejudicou o problema da economia, arrecadação e etc. Mas a partir do ano que vem, o projeto executivo está pronto, nós vamos ter também o nosso Terminal Sul em Suzano. E vamos ter também a construção da nova delegacia em Suzano, que também já foi publicado, também já está autorizado. A delegacia, o senhor acredita que fica para o ano que vem? Delegacia Central, com certeza. Fica para o ano que vem, só. Delegacia Central. Ano, nós todos temos que entender a preocupação e os gastos este ano é no combate ao coronavírus, que é um mal terrível, que nós temos que ter a consciência, temos que ter o cuidado necessário. Certo. Deputado, eu queria falar um pouquinho de eleições. A gente sabe que as eleições elas foram adiadas aí por cerca de 40 dias, né? Os prazos e também as datas de primeiro e segundo turno. Queria até ouvir a sua opinião, o que o senhor achou dessa medida do adiamento das eleições, e queria que o senhor fizesse um... Eu achei que foi bom adiar, na é verdade, porque nós estamos vivendo essa pandemia, a aglomeração pode causar danos graves. Então, como nós estamos já num achatamento de curva, pode ser que adiando um mês e quase um mês e 15 dias, isso pode facilitar dia 15 de novembro, né? E o segundo turno, dia 29.
eu acho que é uma tentativa de nós evitarmos a aglomeração, na verdade, e a contaminação desse vírus, né? E em relação às eleições, a disputa eleitoral em Suzano, né? O senhor é uma liderança importante aqui na cidade, já foi 4 vezes prefeito, né? E como que está a questão do DEM, né? O Jorginho Romanos tem lançado o nome dele, né, como pré-candidato a prefeito. O senhor tem apoiado ou o senhor ainda não decidiu se vai sair candidato ou não? Não, eu tenho apoiado, sim. O Jorge Romano é um bom nome. Nós estamos muito bem organizados, a União Democrática, né? Que está reunindo aí o PSD, o MDB, o DEM, e deverá incluir também o próprio PSDB nessa União Democrata. E, no primeiro momento, o nosso candidato é o Jorge Romano, que é jovem, não é verdade? Jovem adulto, mas muito preparado, nascido em Suzano, conhece muito bem a cidade de Suzano, conhece a população, conhece a prefeitura, tem afinidade com a administração pública, sabe dos problemas de toda a periferia, os problemas de área de risco, das ocupações, onde precisa pavimentação, onde é que precisa ainda concluir. Nós estamos já trabalhando para concluir o esgoto da região das Palmeiras, que é um trabalho que foi começado por mim ainda como prefeito. E, por último, agora, como deputado, eu fiz uma audiência junto com a Chiúcha na Sabesp, que eles, então, iniciaram esse novo programa de investimento, na época era 57 milhões, para concluir o esgoto da região das Palmeiras até o ano de 2021. Está sendo tocado, vamos ver se conclui até 2021. Se não concluir, nós vamos trabalhar para que conclua, porque o problema do esgoto representa saúde. Então, o Jorginho, então, provavelmente deve ser o Jorginho, e o vice deve sair da União Democrática de Suzano mesmo, do grupo que foi formado. Não dá para a gente ter convicção que o candidato será o Jorginho nesse momento, não é verdade? Porque isso, e deve definir relativamente logo, até porque a eleição falta 4 meses, e a eleição sempre é uma coisa dinâmica. Vai depender muito do Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador, secretário, e que é o presidente efetivo, né? Hoje ele está o Rodrigo, né? Rodrigo Garcia, né? Rodrigo Garcia. Vai depender um pouco dele. Se o Rodrigo Garcia entender, que o Rodrigo Garcia, o democrata, entende que o partido terá que ter prefeito ou vice-prefeito em todo o estado de São Paulo. Se ele disser amanhã, Estevam, você terá que ser o candidato, é claro que eu sou soldado do partido. Então, o comando definitivo vai ser do Rodrigo Garcia. Deputado, num momento difícil de pandemia, algumas prefeituras, a maioria, claro, né, teve gastos aí inesperados. E o Tribunal de Contas do Estado tem feito um acompanhamento, lançando aí um trabalho de acompanhamento e orientação para as prefeituras, né? Como o senhor está vendo essa questão de gastos desnecessários? As prefeituras mesmo estão falando que vão perder aí 30% do orçamento nesse ano, e o ano que vem vai ter uma redução. Foi aprovado lá na Câmara Federal, no Congresso, um projeto que repõe essas perdas todas dos estados e municípios. Eu não posso te garantir que esse projeto aprovado em Brasília pode repor todo o prejuízo que está em torno de 30%, mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Agora, as prefeituras todas, assim como os estados todos, o nosso país, todos nós vamos sentir o problema da economia. Então, serão anos difíceis. É aquilo que eu te falei. O Brasil e o mundo será outro após a pandemia.
até uma forma é uma forma até de você mudar esse novo normal, né? Porque, por exemplo, muitas empresas estão usando Prefeito, agora o home office, né, também. é, prefeito que vier, ele tem que vir com uma cabeça moderna, com uma cabeça inovadora, com uma cabeça daquele que pode e que saiba fazer mais com menos. E isso é possível, sim. Não é verdade? É possível, sim, desde que você seja uma pessoa competente e que saiba estabelecer as prioridades. E a gente tem que colocar sempre que a prioridade primeira sempre tem que ser o povo, porque a desigualdade brasileira, e Suzano não é diferente, a desigualdade é muito grande. Você veja que nesse momento de pandemia, quando as crianças estão tendo aula de forma remota, através de computadores, através da rede social, nós temos no ensino médio e no ensino básico em torno de 31 milhões, né, de alunos que não têm computador, que não pode fazer. A desigualdade brasileira é grande. Não tem muito cabimento isso, porque esse Brasil ele é muito grande, entendeu? O Brasil é o que eu diria, é um país de extensão territorial invejável, um país que tem solo e subsolo riquíssimo, é um país que tem água em abundância, 12% da água do planeta está no Brasil, embora que 8% esteja na bacia amazônica, mas nós temos água em todo o Brasil. Enfim, o Brasil ele poderia estar entre as 5, 6 economias do mundo. Depende de competência e de gestão. Certo. Deputado, eu queria perguntar, o senhor anunciou até nas redes sociais que o senhor teve contato com a Covid, né? Ganhou, na verdade, anticorpos, né, do coronavírus. Como que foi isso? Na verdade, o senhor teve contato, mas nem foi um caso assintomático, seria isso? Eu nunca tive nenhum sintoma. Eu não imaginava que teria tido esse contato, mas eu fiz 2 exames sorológicos já, e os 2 exames deram que eu já tenho anticorpos. Graças a Deus, sem nenhum sintoma, mas ainda tendo todos os cuidados. Porque a gente tem que cuidar da gente, mas a gente também tem que cuidar do próximo, né? Porque a gente não pode transmitir. Como que o senhor está vendo a parte federal, né, o presidente Jair Bolsonaro em relação a essas ações de Covid, né, de combate ao Covid? Ele agora foi testado positivo, né? O que o senhor acha? Como que está achando? O Ministério da Saúde continua ainda a ser um titular, né? Não, eu acho que a conduta do Bolsonaro, se fosse outra, se fosse uma conduta de orientação do distanciamento e do isolamento, que é a conduta que manda a ciência, a Organização Mundial da Saúde, que manda os infectologistas, que manda a Fiocruz, que manda que o mundo inteiro manda, que a única vacina é o distanciamento, é o isolamento. Tivesse o Bolsonaro dado esse exemplo desde o início, certamente nós teríamos hoje infinitamente muito menos mortes. Deputado, eu queria que o senhor... Claro que não tem cabimento, nesse momento da pandemia, nós não termos lá um ministro da Saúde definitivo, não um interino militar. Nada contra os militares, nada como a competência do Pazuello, como militar, como gestor público, mas ele não é da área da medicina. Certo. Quando algumas pessoas souberam que o senhor ia dar entrevista hoje aqui no DS Entrevista, pelo Instagram e no Facebook,
teve até uma pessoa de Guaianazes que lembrou a época que o senhor foi subprefeito lá de Guaianazes, né? E na subprefeitura. Eu queria, como que foi essa experiência para o senhor, nesse tempo que o senhor ficou lá, né, como subprefeito, né? Foi uma experiência importante. Nós temos lá mais ou menos 400 mil habitantes. Para mim foi uma experiência muito rica. Eu me lembro que quando o governador Dória me convidou, eu poderia ser subprefeito em qualquer outra subprefeitura. Naquela época, a subprefeitura de Santo Amaro seria do Barros e da Sé do Matarazzo. Eu escolhi Guaianazes por ser perto de Suzano, por ser divisa de Suzano. E, na época, me colocaram muito medo, dizendo que era um lugar muito perigoso, etc. Olha, na verdade, foi um período que eu fui muito feliz. Lá, Guaianazes é um bairro pobre, um bairro com muitos problemas, né? Um bairro difícil, mas que abriga uma população honrada, uma população de trabalhadores, uma população muito generosa. Foi um período muito feliz para mim quando eu fui subprefeito de Guaianazes. Eu agradeço ao Serra. E digo mais, na frente, quando o Walter Feldman se desincompatibilizou para ser candidato, o Serra me convidou para que eu fosse o secretário das subprefeituras. E eu também pedi desculpa, não aceitei, porque também seria candidato a deputado estadual. Mas, para mim, seria assim uma honra muito grande. Eu fiquei muito feliz. Tá, estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Eu queria que o senhor falasse quais serão aí os próximos desafios, aí, tanto na Assembleia como em Suzano. O que a população de Suzano pode esperar aí do seu trabalho aí no restante desse ano? Um ano difícil, né, para todos. Pode esperar de mim muito trabalho, mesmo porque você sabe, a imprensa sabe, o povo de Suzano sabe que eu sou deputado estadual, mas eu construí a minha vida em Suzano. Em primeiro lugar, para mim, está a cidade de Suzano, a população de Suzano. O que for melhor para Suzano, eu farei. Eu gostaria que Suzano voltasse aos outros tempos, como a cidade era muito mais alegre, quando o esporte era muito mais forte, enfim, quando tudo funcionava como toda a população e como eu sempre gostei e gostaria que voltasse a funcionar. Quero eu uma cidade pujante, forte, alegre e contente. Tá certo. Queria agradecer, deputado, mais uma vez. Com as básicas satisfeitas, hein? Pode falar. Queria agradecer a sua entrevista e a participação dos internautas aqui no Facebook e no Instagram. Tem algumas perguntas que não foi possível fazer, mas eu acho que a sua assessoria, a Viviane Starlek, eu acho que deve ter visto, depois ela passa, tá bom? Obrigado mais uma vez. Ela está do meu lado. Eu agradeço você, agradeço a população de Suzano, agradeço também os internautas